No episódio de hoje, Anaísa Santos. Se apresente, por favor. Boa noite, eu sou Anaísa, sou terapeuta ocupacional pela UFPB. Atuo hoje na atenção básica e eu acho que é isso, não sei. Tem alguma coisa mais que vocês querem saber? Sua idade? Tenho 6 anos. Gosto de muita coisa da TO. Muita coisa, eu gosto da pluralidade. Acho que por isso que eu fui parar na atenção básica, né? Que faz de tudo. Sim. Acho que é isso. Então, hoje a gente quer né, tipo assim, trazer pro pessoal um pouco sobre como é o TO na atuação básica mesmo, sabe? Uhum. Aí a gente quer tirar algumas dúvidas, entender como você chegou aqui. Para começar, você se formou em que ano? Eu me formei em 2023, no final de 2023, né? Então vai fazer 2 anos ainda, né, que eu tô formada. E aí eu comecei atuando em clínica, né? Hoje a maioria dos TOs que se formou na Paraíba vão pra clínica, né? Não tem muito pra onde a gente correr. Só que aí eu nunca tive a ideia de que eu queria permanecer em clínica. Toda a minha graduação, eu fiz extensão desde o primeiro período e foi na atenção básica. Eu sempre era voltado para saúde coletiva e tudo mais. Então eu tinha essa vontade de ir para atenção básica, né? E aí eu fui para uma clínica e pouco tempo depois surgiu a proposta. Acho que assim, eu comecei na clínica em janeiro e fevereiro, no mês de fevereiro, e surgiu a proposta para trabalhar na cidade próxima à minha, né? Eu sou Lagoa de Dentro. E para trabalhar na atenção básica. Eu fiz, claro. Eu fiz, amiga, chegou a minha vez, Deus, obrigada. Porque eu já tinha essa ideia de que, tipo assim, né? Cidade do interior é muito difícil contratar TO. Né? Hoje é que a gente tá tendo esse boom, né? Esse tipo de TO para todo lado que o povo tá querendo. E muito mais em clínico, né? Isso. Mas eu não tinha ideia de que, tipo, uma cidade pequena, como é que eu fui chamada, né? Não sei se vocês conhecem a Serra da Raiz. Não conheci. É pequenérrima, a população, acho que não chega nem a 5 mil pessoas. Caramba! E aí, mas só me engano, eu não tenho certeza, mas acho que é mais ou menos isso. E aí eu fiquei, caramba, nossa, que bacana que eles tão atrás de um com essa TO, iniciativa, né? E eu fiz, claro, eu vou com certeza. E fui, né? Fui com a fé e com a coragem, assim, tava chegando, né, uma equipe que já era formada há muito tempo, todos os outros profissionais da equipe EMUT, né, que hoje é EMUT, antes era NASF, já estavam lá há tipo 10 anos, e eu era novata, que estava chegando. Ninguém conhecia muito bem a terapia ocupacional, eu com essa cara de criança na cadeia, e eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas graças a Deus foi uma parceria muito bacana, eu tô lá até hoje e agora eu tô me despedindo, né, porque atualmente eu passei num concurso, neste ano eu fui chamada, né, e quando concilia tudo, né, fica muita coisa pra mim. Tô me despedindo, mas com o coração partido, assim, porque foi um capítulo muito bonito da minha história, mas continuo na atenção básica na outra cidade que eu fui convocada, que são cidades vizinhas. Então, assim, pra mim é uma felicidade ter voltado pra casa, porque eu achava que quando eu me formasse, eu não voltaria, ficaria por aqui por João Pessoa, eu não sei. Mas eu ter voltado pra casa, ter conseguido emprego pertinho, eu consigo ir voltar em 15, 20 minutos. E tá onde eu sempre sonhei estar, que era na atenção básica, né? Pra mim é uma felicidade. Eu lembro que uma vez, no 5º período, não sei como é aqui, mas na UFPB, o 5º período é o período que a gente tá em prática na atenção básica, que se chama Cenários de Prática 1. Acho que a gente também, ou não? Vocês têm? Eu acho que o nosso é no sexto. No sexto, né? Né? Pois bem, aí eu amava a atenção básica, então eu cheguei pro meu colega e eu falei assim, nossa, eu queria muito trabalhar na atenção básica, e na época a gente não tinha perspectiva de trabalhar na atenção básica, né? Ele fez, tu vai fazer o quê na atenção básica? Fazer nada. Ninguém sabia o que a gente ia fazer na atenção básica, porque tinha essa ideia ainda de que, tipo, TO era muito pra reabilitação somente, né, e tudo mais. E aí hoje eu tô na atenção básica, tô fazendo muita coisa na atenção básica.
Eu acho que muito do motivo da gente ter criado esse projeto, esse podcast, foi para sanar dúvidas Com e certeza. abrir os olhos e abrir caminhos para todos os alunos possam descobrir um pouco mais sobre a profissão que eles estão cursando, né? Então, eu acho que a primeira pergunta que eu vou fazer é justamente sobre isso, para a gente dar essa abertura. No seu dia a dia, na sua profissão hoje, o que é que você entende que um TO faz na atuação da atenção básica? O que é a nossa parte de contribuição para esse cenário? Olha, a gente tem muita coisa para fazer na atenção básica, né? Atualmente, por conta da questão, né, desses transtornos do neurodesenvolvimento, crianças e tudo mais, está surgindo muito mais, está se diagnosticando muito mais. Estou mais à frente trabalhando com crianças neuroatípicas. Mas assim, na atenção básica, a ideia do na atenção básica, né, é promover a saúde, né? Então, não só por meio do atendimento clínico, do atendimento dentro do setting terapêutico, né, mas esse olhar ampliado para o território. E assim, quando a gente fala de atenção básica, a saúde da população está muito ligada ao território em que ele está, né? Então a gente tem que saber fazer um diagnóstico daquele território. Não adianta eu chegar lá e tipo, ai nossa, não, a sua criança precisa de tal coisa, mas aí eu vou propor dela fazer e não ter naquele território, sabe? Ah não, sua criança precisa trabalhar a socialização. Tá, mas como é que eu faço para trabalhar a socialização? Eu preciso mandar ela para um grupo. E quais são os dispositivos que eu tenho ali naquele território que vai sanar essa demanda, né? Então, não, eu tenho que estar em contato com o CRAS, tenho que estar em contato com a educação, tenho que estar em contato com toda a rede, né? E aí tem que ter esse olhar ampliado. Além disso, a gente também faz parte da promoção da saúde, né? Então a gente precisa também estar em grupos de atividades, em grupos fazendo essa sensibilização por essas questões de saúde, levando informação, né, para essa população que ainda é muito carente de informação, que é a população do SUS, né? Atenção básica vai ser a do SUS. E eu sempre amei a atenção básica porque tem um termo que quando a gente começa a estudar sobre a atenção básica, diz que a atenção básica ela é a porta de entrada do SUS. Com certeza. E aí a porta de entrada do SUS, caramba, nossa, a gente é o primeiro contato com a população. É aqui que a gente decide, é muito decisivo, né, o cuidado ali na atenção básica. As pessoas que chegam pra gente estão muito fragilizadas. Então a gente tem que ter esse olhar muito, muito, assim, humanizado, né? E aí, quando a gente fala de atenção básica, a gente tem que pensar em tecnologias leves, que não seriam essas tecnologias que a gente usa, tipo, é algo palpável, mas essa tecnologia mesmo de acolhimento. Então, acolhimento, escuta, tem outros termos, mas que agora eu não vou lembrar, mas é principalmente esses dois, porque é uma população que está muito carente de ser ouvida, é uma população que está muito carente de ter um cuidado, ter alguém que olhe para ela. E aí, atualmente eu estou mais com crianças, mas eu também vou para visitas domiciliares com idosos, né? Então, trabalho ali cognitivo, trabalho motor, vocês sabem, né? A gente trabalha assim, eu acho que quem criou a TO, ele tinha uma ideia assim que a gente podia fazer tudo, porque a gente vai poder. Ele fica tipo, nossa. A gente tem todo canto, gente. Todo canto. Tudo que for ocupação é do nosso domínio, né? Então, e quando a gente fala de atenção básica, é ali que a vida acontece, é ali que as ocupações acontecem. Sim. Então, tem muita coisa para ser feita ali. Tem visita domiciliar, ver um caso, chega a caso de saúde mental, chega a caso de reabilitação, chega a caso de escuta, chega a caso, não é para mim, é mais complexo, então vamos mandar para a rede, né? A gente tem que estar muito sensível para escutar e saber o que fazer. E estar sempre em contato com toda a equipe, né? Não ficar só puxando pra gente tem que saber, e agora, não dou conta, vou mandar pra fulaninho. E às vezes, quando eu cheguei, eu ficava muito nessa de tipo, nossa, isso aqui, eu tenho que dar um jeito de resolver isso aqui. E eu, às vezes, puxava muito pra mim. E hoje, né, que eu tô há mais de um ano,
é que eu entendo que, tipo, não, esse caso aqui vai pra psicologia, então eu vou encaminhar pra psicologia. Esse caso aqui precisa da nutrição também, mas precisa de mim. Então, esse aqui tem que ficar comigo, tem que ficar com o psicólogo, tem que ficar com... sabe? Tem que ter esse olhar integrado. Mas eu não sei se eu respondi a pergunta porque eu sou bem prolixa. Vocês me dizem se Não, deu Prolixa, certo. usando palavras difíceis. Oh. Prolixa. Mas eu acho que sim, foi dado um norte certeza. para a gente ter esse entendimento de que a atenção básica vai muito além do que se espera de um atendimento clínico, né? A atenção básica é a vida das pessoas, né? Isso. Nós, como seres ocupacionais, dependemos das nossas ocupações, então o TO, para atenção básica, é quase como o pontapé. Isso. Né? Então, pensando nisso, você parece gostar muito dessa área, né? Se interessar muito. Você parece identificar muito com o TEL social também. Eu tô enganado. Olha, eu acho que é porque quando eu cheguei na graduação, eu pensava, caramba, TEO social é bacana, porque tá muito ali em contato com o território. Eu gosto muito dessa ideia de a gente estar em contato com o território, sabe? Mas, assim, eu acho a TEO social muito teórica ainda, sabe? Pra mim, tem uma densidade de conteúdo, assim, muito forte, que eu não conseguia, de certa forma, acompanhar. Pra mim era muito tranquilo estar entrando na atenção básica. E quando a gente entra na atenção básica, a gente também vai pegar essas questões Com sociais. certeza. A TEL social, ela acho que ainda tá muito em desenvolvimento também porque ela é totalmente brasileira, né? Uhum. Então a gente não tem tanto material. Tem na Sul-americana. África também, Desculpa aí, tem ali não. na África, né? Também tem umas Sim. raízes. É. Mas ela acaba não tendo tanta força quanto a terapia ocupação clínica, por Sim. exemplo. Que é tipo assim, tem muito mais no Canadá, Estados Unidos, então Isso. tem muito mais material de desenvolvimento, realmente. Muito mais reabilitação. É muito né? palpável também, a TEL social não é palpável, assim. A gente tá na máfia da TO social. Ah, mas é bom, é bom. É bom a gente que se Mas interessa. assim, como é que você descreveria que foi sua jornada acadêmica ou pré-acadêmica, pós-acadêmica, que te levou para esse caminho, para esse se entender tão bem com a TO na atenção básica? O que você acha que te levou para seguir por esse caminho? Como eu falei, eu fiz extensão desde o primeiro período, né? Eu sempre fui muito de querer estar fazendo tudo. E aí, eu queria fazer extensão desde o primeiro período, porque a gente tem que compor aquela grade, né? Tem que Sim, bater sim. extensão, pesquisa. No final E eu pensei assim, não, vou fazer logo, porque aí eu me livro e no final eu fico tranquila. É isso que eu me livrei. Eu quis fazer extensão até o fim da minha graduação, porque foi uma coisa assim que eu me identifiquei muito. Então, eu entrei numa extensão e veja bem, na época tinha pouquíssimas extensões de TO na UFPB. E aí eram extensões que precisava estar mais à frente na graduação. Sim. E um dia, a coordenadora de curso entrou na sala divulgando uma extensão de um outro departamento, que era de fisioterapia. E aí um professor de lá, que estava procurando alunos de qualquer período para compor, que era uma extensão que ia estar atuando juntamente na atenção básica na São Rafael, na comunidade São Rafael, que é ali pertinho da UFPB, não sei se vocês conhecem. E aí eu fiz, tá bom, vou fazer a entrevista, né? Fui lá com a cara e com a coragem fazer, fui eu e mais 4 amigas, minha panelinha, né? E aí o professor, ele era bem alternativo, sabe? Aquelas pessoas que você olha e fica, nossa! E eu gostei, sabe? Tipo assim, eu sempre fui essa pessoa que gosta. Sempre assim, cara. Acho que se você Isso. passar aqui no corredor, tem os 3. Aí era o professor Dailton, assim, foi uma pessoa que me formou muito assim, a minha base. E são os melhores professores. Isso. São sempre os E melhores. ele é professor do departamento de fisioterapia, mas assim, é uma pessoa que formou muito, tipo, me moldou muito. E uma coisa que ele falou pra mim foi assim, olha, eu gosto de pegar aluno no primeiro período, primeiro, segundo, terceiro. Depois disso, eles já estão engessados. Tipo, eles já sabem o que querem, eles não são mais moldados. Eu gosto de moldar, ele falava assim pra mim. Sim. E ele nunca decorava meu nome, mas ele gostava muito de mim, foi um professor que me deu muita oportunidade. Então, comecei como voluntária, fiz muita coisa, a gente ia pra comunidade, aí falava muito sobre promoção da saúde, sobre entender da rede, sobre você ter que fazer... Bem saúde coletiva, né? Entender aquele território, entender aquela população para aí sanar, né, as questões. E ali era um grupo de extensão muito grande, muito diverso, então eu tive contato com muita gente. Então, assim, tá.
Seguindo. pode seguir. Seguindo. Eu tive contato com muitos alunos de diferentes cursos, então eram 30 alunos na extensão, era Sim. muita gente. E era multi, né? Então eu tinha desde pedagogo, gestão pública, né? Gestor público, até a área da saúde, não era só da saúde, tinha Uhum. outros núcleos, né? E aí lá dentro tinha várias, que ele chamava de frentes, subgrupos, né? E aí tinha o subgrupo da mais saúde na educação, mais saúde do idoso, saúde ambiental. Tinha vários subgrupos que ia focar em áreas específicas, populações específicas, né? Sim. E aí eu fui fazendo, fui gostando, eu falei, tá bom, vou ficando por aqui, e aí eu fui pegando o jeito pela coisa. E fui gostando, e aí eu acho que isso me deu uma base muito boa pra saber, caramba, eu gosto de estar aqui. E aí depois eu fui seguindo, né, e eu não sabia, acho que eu não sabia que eu gostava tanto da atenção básica, eu tinha essa ideia que eu gostava do plural, eu gostava de tudo. Uhum. Eu não conseguia me decidir, era difícil pra mim, porque as minhas amigas sabiam, não, eu quero trabalhar com isso aqui, não, eu quero trabalhar com criança. Eu ficava tipo, assim, eu quero trabalhar com criança, mas eu quero trabalhar com idoso, eu quero O dilema da terapia ocupacional. eu quero trabalhar com todo mundo, mas eu me identifico muito com o público infantil, só que eu queria trabalhar de forma mais ampla possível. Então, Sim, como é que eu certo. vou encontrar isso? Na atenção básica. Que eu já estava inserida ali, né? E aí depois, de um tempo, depois veio a pandemia, e aí a extensão parou, né? Mas eu encontrei um outro professor de outro departamento que eu entrei na aula de extensão dele, que também era saúde coletiva. Tinha esse viés da saúde coletiva, era o PNAB, né? A primeira extensão foi o Mais Saúde na Comunidade, que eu participei. E aí eu fui bolsista do Mais Saúde na Comunidade do segundo período, passei acho que foi 1 ano e meio como bolsista, 1 ano. E depois eu fui pro PNAB, e aí a gente entrou na época da pandemia e eles estavam fazendo um grupo de saúde coletiva também, com usuários do Vila Saúde, que é uma unidade de saúde daqui, de João Pessoa, do Cristo Redentor. E a gente fazia esse grupo online. A gente falava sobre saúde, falava sobre bem-estar, falava muito sobre saúde mental. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi, acho que 2020, 2021, foi bem na pandemia Bem na mesmo. pandemia. Foi. Que aí a gente fazia esse grupo, era online, era via Meet, né? E elas entravam, era um grupo pequenininho, mas que a gente tinha muito carinho por ele, então a gente se comunicava muito via WhatsApp, mandava o link do Meet, aí na maioria eram senhoras quase, algumas ainda não eram idosas, mas estavam chegando ali na idade idosas, e elas, a gente conversava muito sobre saúde, né? Então a ideia da gente era levar saúde para elas e escutar elas. Tá bom, eu quero aprender mais sobre isso aqui em saúde, quero falar sobre depressão, quero falar sobre nutrição, quero falar sobre, sabe, a gente levava os temas que elas achavam que necessitavam naquele momento, para levar informação em saúde. A ideia era a gente levar a educação em saúde, né? Que eu acho que, não sei se vocês já estudaram sobre Paulo Freire. Ah. Já. Não, na escola já. Eu adorei, porque Paulo Freire foi tipo assim, todas essas extensões que eu fiz falavam muito da dinâmica do viés ali, né, freiriano. Esse cara aqui é um sociólogo. De você trazer a educação Pro pro povo. Isso. Aquela época, eu acho que foi no meio da ditadura, em que ele foi pra uma cidadezinha pequenininha, pegou todo mundo, irmão. Pegou trabalhador, pegou gente analfabeta, dentro de semana alfabetizou todo mundo, botou todo mundo E na aí a lida. ideia dele era falar com e não falar para, né? Sim, Ele queria entender o povo e se relacionar com ele para levar educação para eles de uma forma que eles entendessem. Você como educador, você não é predisposto a ensinar de uma forma. Vai ter uma pausa ali agora. Você ter esse entendimento que você não está lá para ser fixo num método de educação. Você está lá para apresentar um conceito que vai ser discutido e absorvido. Isso. Perfeito. Dá pro povo, só complementando, né? Tipo, dá pro povo, né, o que eles necessitam. E não o que a gente acha que eles precisam. Pois é. Sabe? Então por isso que a gente tinha muito isso de ouvir o que eles queriam
e levar de uma forma acessível, não dessa forma que às vezes a gente, o professor falava, né, dessa forma engessada, desses jargões que a gente fala muito da saúde, né, a gente tem muito jargão da saúde para levar, e aí fica difícil de acessar o público, principalmente na atenção básica, que é um público mais fragilizado, às vezes não tem uma escolarização tão legal, né? Você vê a diferença em disciplinas mesmo. Quando a gente tem disciplinas mais clinicamente centradas, a gente tem esse estudo mais exato, porque precisa ser exato. Mas quando a gente tem disciplinas mais para um meio sociocultural, a gente tem essas discussões em sala. Nesse semestre a gente teve seminários de diferentes temas, que tinham discussões em sala conforme as apresentações. Matheus ficou com contexto prisional. Isso, e eu fiquei com a população de rua. Nossa, bacana. Fica a população de rua. Então a gente entrevistou vários profissionais e trouxemos as vivências de cada um. E foi num projeto parecido com esse que a gente teve a ideia de fazer esse podcast. Nossa. Sim, o podcast começou por causa... Não foi exatamente nesse, mas foram dois trabalhos similares. De recursos, não, como é? Um foi de corpo e movimento, onde a gente teve a dinâmica de trazer, cada um ficou com um tema. Então, teve pessoa que ficou com a dança de coco, tudo isso. O nosso foi falar sobre a participação do corpo na formação de terapia ocupacional. E a gente achou que o melhor jeito seria fazer com um podcast, porque ela sugeriu atividade em sala, podcast. Aí gravamos eu e ele. Isso. Só nós dois. A gente fez o trabalho. Então vocês entendem que tipo, a extensão é um ponto muito decisivo, Com certeza. né? Molda muita gente. E aí eu me apaixonei mesmo assim pela filosofia freiriana, pela educação popular em saúde. Sim. Porque eu venho de uma família que toda a vida usou o SUS. É. Até hoje eu uso o SUS. Até hoje nós Porque, vamos. mas assim, não só o SUS, né, todo mundo usa todo o tempo, mas eu sou ainda uma usuária do postinho de saúde, da UBS. Então, eu sabia quanto era. Às vezes a gente vai para um médico, né? E o médico fala de uma forma que a gente fica. Não entendi nada do que você falou, né? E hoje, às vezes, eu me pego assim. Semana passada, uma mãe foi fazer anamnese comigo e aí eu falei um termo que ela não entendia. Ela fez: o que é isso? Aí eu falei: caramba, aí, pequei aqui. Quando eu faço isso pra mim, eu fico: pequei aqui. Eu preciso falar da forma que ela entende. Então, eu gostava muito da filosofia freiriana, dessa educação popular em saúde por conta disso. E aí eu fui me identificando, fui ficando e eu acho que foi isso. Nosso primeiro contato com extensão foi de tema livre com o professor Heráclito. Grande homem. O grande homem. Grande educador. Acho que Heráclito deve ter participado da formação de 70% da terapia ocupacional paraibana. Né? Isso. Seja como companheiro ou como professor. Né? É por causa de Heráclito que eu decidi que eu quero, né, até então, né, quero seguir a área de prótese e órtese. Engessado, ele tá engessado. Ah, que legal. Desculpa aí, gente. Heráclito, ele pode estar em qualquer lugar. Ele estudou comigo, né? Então, assim, Heráclito, ele realmente é uma pessoa muito... Eu não sei definir, mas ele é um espírito livre, digamos assim. Ele pode estar em qualquer lugar. Vamos marcar Heráclito no vídeo. Nossa, ele se dá muito bem na atenção básica, ele se dá muito bem na tecnologia assistiva, ele se dá muito bem em tudo. Pois é, ele é muito inteligente. Ele já chegou assim, a gente no segundo período já chegou com o pezão na porta. Primeira hora que ele foi dar, o tema era educação em saúde por meio das artes. Ele falou que queria dança, queria teatro, queria coisa. E ele também é formado em artes cênicas, né? E aí ele traz muito disso pra TO e é muito bacana. Eu tive a oportunidade, né, de... Quando a gente estava no contexto social, nas práticas de TO social, ele levou uma peça para as crianças. Lá na comunidade que a gente estava aí, eu tive a oportunidade de assistir ele performando aquela peça. E foi lindo. A gente fica assim, caramba, meu Deus, esse Heráclito, porque a gente conhecia um Heráclito muito... engessado, Se você olha pra ele, você pensa, nossa, ele é bem formal, né? Bem sério. Mas quando ele tá ali falando, tá em cima do palco, é outra pessoa. Ele, assim, ele é uma pessoa incrível. Ele é, nossa. Quando eu crescer, eu quero ser o Heráclito toda a vida. E ele é bem, de certa forma, ele ainda é misterioso. Ele meu Deus. Era os comentários da sala e tal, de Heráclito. A gente não sabe o que vai ter, a gente só sabe que... Isso, mas ele é uma caixinha de surpresa e ele é muito inteligente. Muito bacana. O primeiro contato que a gente teve com ele foi a extensão. Foi a extensão.
Só que assim, foi ótimo, mas assim, eu particularmente queria ter conhecido ele em outra matéria antes. Como foi, a gente teve prótese e órtese com ele. E desenvolvimento. Desenvolvimento humano adulto e idoso. Exatamente. Que legal. Eu preferia ter conhecido ele através do desenvolvimento de adulto e idoso antes. Primeiro, né? Porque acho que por causa da matéria de extensão a gente teve uma visão muito rígida dele, sabe? Uhum. Não uma visão tanto de TO, mas uma visão mais de extensão, mais técnica. Porque precisou ser, né? É Então. que tecnologia precisou ser. assistiva é uma matéria muito técnica, né? É muito precisa, você precisa ser muito preciso, Sim, com né? certeza. Isso. Só que acabou que a gente conheceu ele pela extensão primeiro. Ah, verdade, né? Foi. E acho que a terceira matéria que a gente teve com ele foi a de prótese e órtese. Isso. Porque assim, ele precisou cobrar a BNT, ele precisou cobrar É, produção de artigo, ele exatamente. precisou propor tudo isso para depois ele se apresentar de fato no adulto e idoso. E Que é o que ele ama, né? Ele Exatamente. E aí quando veio o adulto idoso, ama. Troca, né? Foi outra Vira chave. outro abriu um leque assim de. Nossa, que é esse? A gente ia pra aula com duas certezas, né? Que a gente ia sair entendendo e que o Matheus assistia assim a aula babando. Assim. Eu conheci Heráclito na pandemia. Foi quando ele retornou pro curso de TO, né? Que ele tinha trancado por um tempo, tava fazendo doutorado em artes, né? Isso. E aí ele retornou e a gente, nossa, ele é doutor. Tá com doutorado, nossa, ficava todo mundo tipo assim, nossa, a gente não tá no mesmo Grande patamar que profissional. ele, a gente não tá no mesmo patamar que ele, porque ele já tá sendo doutor e a gente tá aqui se formando, ainda não Eu sabe. acho que, assim, eu acho que todos os TOs que eu conheci dos últimos anos pra cá conhecem. Com É, certeza. porque ele passou por muitas turmas também, né? E ele é uma pessoa muito dada, então ele conversa com todo mundo, ele vai lá e vai aqui e tudo mais. E a gente pagou psicomotricidade com ele, foi a primeira cadeira que eu paguei com ele. E foi, infelizmente, foi no EAD, né? Então a gente não teve tantas vivências, mas foi quando eu tive maior contato com ele. E foi muito bacana, assim, ele deu uma aula, ele era aluno e ele deu uma aula sobre teatro do oprimido na época. Porque aí a professora achou bacana, ela pediu pra ele, né? Foi falar sobre essa corporeidade também, essas questões na saúde. E aí foi muito bacana de ver ele também como professor. Caramba, ele tem esse. Ele já tem esse viagem de professor, assim, né? Tipo, você olha, que professor. Ele é um ótimo professor. Ele explica bem a matéria. Ele tira suas dúvidas. E eu fico feliz que ele esteja formando novos teóricos, porque, ele tem a manha pra isso. Você tem alguma noção de quantas pessoas são na nossa turma? Ou não? Não. 4. 74. Atualmente, são 74. Nossa. Começou mais, começou 90. Começou 90. Trancou foi bastante, diminuindo. É que na época, quando eu entrei na graduação, a TO era pouquíssimo procurada. E hoje a gente vê totalmente o contrário, né? Muito procurada. Mas assim, eu também percebo que a procura é grande, mas a permanência às vezes é uma oscilada. não O é. pessoal vem com a mente muito assim e é recebido com outra coisa. É porque eu me preocupo muito com esse boom que tá tendo da TO, né? Por conta disso, precisa ter o amor pela profissão, porque lá na frente, quando chega lá na frente, a gente vê o que de fato é a TO e tem que dar conta. E se você não tiver amor pela profissão, você não fica. É Porque é porque muito difícil. o que tá mascarando a visão da TO, a visão popular da TO, de novo, ó, é a visão clínica. É isso. O maior inimigo clínico. Não, todo respeito pelas clínicas, só que, tipo assim, tu falou que não, tipo assim, na graduação, né, sabia pouco sobre a atenção básica, por exemplo, e tinha uma visão mais de reabilitação. Eu não sabia nem que tinha reabilitação, eu achei que era só clínico, sabe? Aí É que tem na muitas verdade, camadas. o clínico, ele faz reabilitação, né? Sim, com certeza. Sim. O clínico ele faz A reabilitação. Mas a visão que eu reabilitação. tinha era da atuação da TO em Em clínica neurodivergência. privada. Neurodivergência. Você habilitar alguém para estar funcional, apesar da neurodivergência. Essa é o cara crachá que todo mundo. Tipo, a gente sabe que é habilitar, mas que ainda se enquadra na reabilitação, porque é o Sim, clínico você- neurotípico, né? Só que Então- aí, a gente vai passando pelo semestre tendo contato com novas áreas, Isso. entende? Aí a gente, hoje chega muita gente nesse sentido, né? De ir trabalhar na clínica, porque na clínica paga mais. E isso me dá muito medo. Eu sei Com certeza. que tipo assim, tudo bem, as pessoas precisam de subsistência, precisam do dinheiro. Mas se você não faz isso por amor, você não fica.
Que é não muito faz difícil. bem, né? E você não fica, você sofre por isso. Porque você não vai estar fazendo o que você quer, não vai estar fazendo bem feito. Assim, pode até fazer bem feito, mas você vai estar penando muito nesse processo, porque principalmente trabalhar com criança é muito difícil. Mas vai sair nosso piso. Graças vai sair. Estou usando para isso Vai e que, sair venha, nosso e que piso. venha muitas mais oportunidades, assim, concursos públicos, porque a gente vê pouquíssimas vagas ainda para ter hora. Com certeza. Tem que ser por amor, mas, né? Mas também dinheiro aí é importante pra manter Não no mente mente. Isso, a é. cabeça, mas não mente a barriga. Exatamente. A cabeça vai estar cheia de amor, mas a barriga. Pois é, infelizmente. Mas esse piso vai sair e a gente vai ver Porque profissionais saindo dessa Essa é a precarização. grande problemática, né? Tipo, os serviços públicos pagam muito baixo. Então, pra onde a gente vai... Porque a gente precisa de dinheiro, gente. A gente precisa pra se bancar. Até pra se profissionalizar. Um curso Isso, pra um TO um hoje curso. tá extremamente Nossa. caro, sabe? Eu me inscrevi no apoio. Gente, muito caro, 9 mil reais no apoio. Pra pagar. E você vai pagar as parcelas R$400. Eu fico, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Eu tô Falou dando de- atenção A de básica. prótese tá quanto, gente? Alguém lembra? É muito caro de A de prótese. é muito Prótese, caro. e muito. prótese não tem em todo lugar. Prótese e órtese é de Minas Gerais pra cima. Isso. Tá E aí você entra no trabalho, assim, você vai trabalhar em clínica, a primeira coisa que eles pedem pra você é integração sensorial. Gente, o curso de integração sensorial, certificação, é muito caro. E Muito. você vai ter o curso pra não ter recurso pra você. Tem isso também. Além do Tudo é caro. eu sei Cleber, tu curso. sabe que não me deixa mentir, meu marido. Eu tenho um quarto, que eu dizia, é meu quarto dos brinquedos. Isso, e hoje virou de fato meu quarto dos A brinquedos. brinquedoteca. Gente, eu comprava muito recurso e tipo, a clínica que eu comecei a trabalhar não tinha brinquedos lá pra gente fazer, pra gente atuar. Eu tinha que levar meus brinquedos, então eu saía de casa, era longe, eu pegava ônibus pra chegar lá. Saía de casa assim, tipo, mochila, sacola e não sei o que, era Eu muita vejo coisa. isso também. Os espaços de atendimento clínica, o SUS, não tem recurso. Fala dos seus 3 empregos. Eu atuo no APAI. Eu vi que tu. Porque na PAI eu falei, caramba, ele trabalha na PAI, que legal! Eu amo trabalhar na APAI, amo de verdade mesmo. Aí eu tô na APAI, eu tô no centro de fisioterapia também e em clínica particular. Nenhum dos três a gente recebe. Não vou dizer Tu que tá também não nesses recebe. centros como. Eu como AT, que eu sou AT também. Mas ainda assim, tipo assim, a gente tem uma visão, né, de como funcionam as salas e tal. E eu mesmo como AT, a gente não recebe recursos. Não recebe. A gente tem que levar. A gente tem que levar. A clínica ainda fornece alguns, mas tipo assim, É o básico, é o básico básico. que é compartilhado, né, com todos os outros profissionais. E aí também, nos serviços públicos, de certa forma, eu consigo, por mais que não venha, que é muito difícil, porque tem toda aquela questão de nos serviços públicos ser mais burocráticos, né? Eles têm que passar por licitação e tudo mais. Aí tem um local específico que ganha aquela licitação e às vezes não tem o recurso específico que eu quero. E aí, mas assim, pelo menos no serviço público eu ainda sei que eu posso pedir para eles trazerem o recurso que eu quero. No serviço privado, não. Tem a sala montadinha lá, tem os de integração sensorial, muitas vezes, né? Mas os recursos grandes, os equipamentos, mas os brinquedos são seus. A gente precisa desses brinquedos, né? E outra questão é que, tipo assim, os recursos da TO são muito específicos, né? Tanto para você precisa de um recurso que tem um zíper, que tem um botão, que tem uma coisa e outra. Alinhavo. E eu fiz muita coisa dessa. Eu peguei um pallet de madeira assim, aí eu coloquei nele um interruptor, uma maçaneta, São os painéis, né? um ferrolho. Aham. Fiz essa montagem. Obrigado. Coloquei tudo assim, montei tudinho. Que massa. Pra usar. E eu fiz isso, né? Eu comprei velcro, não, feltro. Eu comprei feltro, eu comprei zíper, eu comprei Já comprei. botão, eu comprei. Meu Deus, meu primeiro ano de profissão foi só pra comprar recursos. Foi Só sem pra salário. comprar. E pra fazer, e tipo assim, desgasta muito rápido, porque a gente trabalha com crianças e as crianças, tipo assim, não tem Criança paciência. enjoa também, criança enjoa dos brinquedos. E muitas vezes, vocês já tentaram crianças que têm dificuldades proprioceptivas, vocês entendem? Sim. Não tem ideia de dosar a força, né?
E aí eu Acabou. comprei um livrinho, né, que era de fechos. E aí tinha o botão, tinha o zip e tudo mais. Só que era assim, os fechos em si eram de fato de pano, né? Mas o livrinho, que era a estrutura bem bonitinho, era de papelão, digamos, era um papelão, eu acho. E aí o menino tentando fechar, puxou demais o botão. Quebrou. No primeiro dia, foi um recurso caro, foi R$60. E no primeiro dia rasgou. No primeiro dia, meu Deus. Sabe? Então, assim, desgasta muito rápido, porque o público que a gente atende também tem essas dificuldades, né? Então, a gente não consegue. E a gente não pode estar, tipo, não faz isso assim não, porque por conta vai rasgar, É a gente não criança pode. também, né? Criança. Que tem que entender, né? É. Que assim, não tem muita paciência mesmo, eles vão com tudo e a gente precisa estar ali. E aí quebra, rasga, não tem como, a gente tem que repor depois. Massinha, um dia se vai. Junta as Massinha massinhas todas numa só. já era, minha gente. Então assim, a gente gasta muito com isso e gasta muito para se profissionalizar, ser um profissional melhor. E às vezes as pessoas não veem isso, os usuários do serviço não veem isso, só veem tipo que acha que a gente quer ganhar mais, porque enfim, e não entendem que tem todas essas outras questões. Com certeza. Porque além de tudo isso, a gente tem que se manter também, né? Pelo É a amor nossa de Deus. subsistência. A gente não mora na clínica. Por incrível que pareça, até eu também como. Por incrível que pareça, a gente não se alimenta de recursos. Né? A gente precisa pagar nossas contas no fim do mês. Tem que ter um momento de ócio também, a gente tem que sair, viajar, umas férias. Enfim. Que é difícil. Que é difícil estar tendo, né? Principalmente com essa questão da PJização, né? Também. E é complicado. Hoje eu não trabalho PJ, graças a Deus, porque eu tô no serviço público, né? Então é CLT. Mas quem tá como PJ, né, não tem direito a férias remuneradas. Então, Direito a nada. né? Se você para... Vai ter a pausa. Sim, concluindo. Periodização. Vamos lá. Eu tava falando dessa questão, né? Da perda de direitos trabalhistas, né? Por conta da PJização, que a gente tá vendo muito, todas as clínicas hoje só contratam. Primeira coisa que tem lá para requisito, PJ. Precisa ser. Você deixa de ser pessoa física para ser uma empresa, né? E aí você perde muita coisa no meio disso tudo. Se não for assim, é só alugando, né? Sala ou não? Não sei, você sendo você próprio sua empresa, né? Você trabalhando para você. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu acho que no ramo de pessoa jurídica, Matheus, você tem como colocar endereço físico, que aí você recebe cobrança de um imposto físico, mais ou menos, daquele lugar. Ou você coloca sem imposto, aí você coloca um endereço digital. Na verdade, você vira pessoa jurídica, né? Então você tem que ter uma empresa. Então, basicamente, as pessoas colocam o endereço dela como uma empresa. E aí você presta serviço para outra empresa. Só que é muito contraditório, porque, tipo assim, você é uma empresa, tecnicamente, você pode gerir seu tempo do jeito que você quiser, mas as clínicas não deixam você gerir o tempo do jeito que você quer. É o PJ-CLT, né? Tipo assim, você é sua empresa, mas você vai trabalhar essa carga horária aqui. Se não for essa carga horária daqui, a gente não quer. O horário é flexível, qualquer horário antes das 7 e você sai qualquer horário depois das 6. Né? Não, mas se você terminar seu trabalho antes e o paciente faltar, você vai embora. Tudo bem, mas você não recebe por aquele paciente que faltou. Caramba. Então você precisa bater aquele. Você não sabe se você não tem um salário fixo, né? fixo, todo mês eu vou ganhar isso aqui. Hoje, graças a Deus, por essa questão de tipo, tá em falta o TO no mercado, a gente consegue dizer assim, não, eu aceito, mas vocês têm que me garantir um valor. Sim. Pelo menos um mínimo pra eu saber que todo mês eu vou ter direito a isso aqui, né? A gente ainda consegue com algumas clínicas fazer isso, não são todas. E eu passei por esse processo de fazer isso, mas nunca cheguei a grandes clínicas e tentar fazer isso, eu não sei como é que é. Então, porque eu fui pro interior, né, e tudo mais. Mas eu não queria ficar nesse sistema de tipo pejotização, porque aí eu entro, aí eu preciso emitir a nota fiscal, né, no final do mês, de tantos atendimentos que eu fiz, cada atendimento, digamos que é R$30, cada atendimento. Aí eu tenho que contabilizar meus atendimentos
pra eu ter o controle, eu gerar o boleto da quantidade que foi, tipo, se eu fiz 30, vou multiplicar por 30 e pronto. Então vai ser tanto de nota fiscal que eu tenho que emitir pra eles me pagarem. Só que aí eu pago também os tributos sobre aquela nota fiscal, eu pago o contador que faz a minha tributação. Então eu pago muita coisa. Eu me pago, de certa forma. E aí fica muita coisa para as clínicas, nos grandes centros. E eles faziam um repasse por sessão. E eu achava isso tão explorador. Eu ficava tipo, eu achava, não, ainda acho, tão explorador. Caramba, não faz sentido na minha cabeça. Infelizmente, o contexto clínico. Calma, amigo, não precisa atacar dessa forma. Mas, tipo, não, claro, tem clínicas que são ótimas, né? Tipo assim, claro que o TO, não é o contexto geral, mas a questão é porque o TO em si, por ele não ser tão conhecido ainda, por ser uma coisa que não é nem nova, né? Mas está sendo reconhecido agora, Isso. acaba que a gente está conquistando nossos direitos ainda. É muito importante que a gente consiga ocupar vários espaços. Isso, e é muito importante também que a classe se una, né? Porque a gente, infelizmente, em TO ainda tem muito essa, de certa forma, a gente não consegue se unir. Não consegue, eu não sei o porquê, tipo, uma classe tão pequena, mas não consegue se unir. E eu fico trazendo, gente, por que não dá certo a gente se unir pra gente lutar? Gente de cidade pequena com preconceito com cidade menor ainda. A minha cidade é pequenérrima. Mamanguape com preconceito com Jacumã. Desculpa. Não, Mamanguape com preconceito, por exemplo, com Lagoa de Dentro, que é desse tamanho, que é a minha cidade. É bem menor, interior. Você vai ver Mamanguape. Não, Mamanguape ela tem pouco. Mas Mamanguape, assim, tá, a região ali onde eu moro, é uma das maiores cidades, é a maior cidade. Aí, ó. É Mamanguape e Guarabira, né? Que tipo, são as maiores cidades mais reconhecidas ali naquela área aqui. Pega Mamanguape. Que Lagoa Dentro ainda faz parte Fala da... aquele fato curioso de Mamanguape. Qual Os fato? caras vieram se esconder lá. Os caras? Que caras? Tu falou que, não sei se foi da Guerra Fria ou da Segunda Guerra que vieram esconder o Mamanguape. Não, mas não foi Mamanguape não, foi Rio Tinto, cidade vizinha. Que vai pro Salema, né? Tipo, as caravelas vieram... Eu tinha uma colega que falava... Não, tem uma história que durante a Segunda Guerra Hitler se escondeu por lá. Eita! Eu não sei se Essa eu não sabia. Eu sabia porque tinha uma colega minha de quando eu fiz um período contábeis, bem aleatório assim. Mas antes de fazer TO, e aí uma das minhas colegas era de Salema. Eu acho que é Salema, né? E ela gostava muito da história da cidade, ela falava que as caravelas chegaram por lá na época e tudo mais. Descobrimento, né, das terras, enfim. Sim, tem isso. Aí eu ficava, nossa, que bacana, mas enfim, eu sabia disso, mas de Hitler eu não mas sabia. também Dom Pedro, eles, segundo as histórias, né? Ele morava na mesma rua que eu. Olha. E tem muitas casas lá que são tombadas, né? Se eu não me engano. Tombadas? Tipo, como assim? Tipo, porque são casarões antigos e aí não pode mexer na estrutura. Tem. A casa da minha avó é assim. Não pode mexer na estrutura, eu sabia disso, porque são casas históricas. E é bem bonito. Que por aqui de João Pessoa tem algumas que são assim também. Que são aquelas lá do centro, né? Sim, que é de uma ladeira assim, que é tudo bem colorida. Isso. Eu acho tão lindo. Caramba. Enfim, voltando. Eu queria comentar sobre a questão dessa divisão que tem na TO. Eu acho que é porque a TO é uma área uma profissão tão ampla, com tantas áreas, que tipo assim, é quase como se fosse várias profissões dentro de uma, né? Exatamente. É tipo assim, não, eu sou TO, mas eu sou TO da neuroreabilitação. Não, eu sou TO social, eu sou TO hospitalar, eu sou TO infantil, eu sou TO adulto idoso. A gente tem os TO que se mistura com médico e com físio. E tem os TO que se mistura com nome? Assistente, tem os TO que se mistura com assistente social. Aí tem TO que se mistura com SUS. Aí parece que são várias profissões diferentes, né? Não tem nada de errado nisso, de você, tipo assim, focar em mais uma área. Só que criar atrito por causa disso. São um dos meios divergentes, né? Tipo assim, quando a gente vai pra mais a área de neuroreabilitação, reabilitação, tem muitos termos que a gente não vai usar na TO social, sim. Né? E aí fica meio com rivalidade, assim, às vezes o pessoal fica tipo, não, esse aqui não é certo de se fazer, porque ainda, quando a gente vai pro hospitalar, pra neuroreabilitação, a gente ainda usa muitas tecnologias duras, né? Tem as tecnologias leves e as duras,
e na TO social, por exemplo, não se usa, e tem termos que a gente não pode usar na social, tem termos que a gente não usa no escolar, sabe? Muda tudo, muda tudo. E eu acho que dentro até de conceitos fixos da profissão, como as AVDs e as ocupações, a gente tem essa divergência tão grande. Aquele rolê lá A gente teve debates quase intermináveis na sala desse semestre, do pessoal da social, discutindo com o pessoal da OTA. Porrada, meu irmão. Então, assim... Era isso que eu ia falar, tem uma professora, minha professora do social. Cláudia Galvão aí com a OTA e tudo. Não, na verdade foi, não sei se vocês conhecem Yara, professora Yara, e tem também a professora Joana, que elas têm mais esse viés social e educação. E aí, às vezes a gente estava tão acostumado com a OTA, né, que a gente pegava termos técnicos da OTA para descrever o que a gente fez. Ela dizia, não, na TO social, não lembro bem se foi na TO social, na educação, a gente não usa esse termo. Então tá errado, você tem que tirar. E a gente ficava, tipo, eu não sabia que, tipo, não podia usar esse termo. Como que ia saber, né? Também. E tipo, a gente fica, é muito difícil de acompanhar. São quase como duas profissões. É muito difícil de acompanhar, é muita coisa, sabe? Porque a gente vem com o arcabouço todo do viés saúde. A gente chega na graduação entendendo que é uma profissão da saúde. Sim. Que tá lá no CCS, que é o Centro de Saúde e tudo mais. E quando a gente vê, não, a gente não é só uma profissão da saúde, a gente é uma profissão da educação, do social, e fica meio confuso na nossa cabeça. E aí, às vezes, quando a gente entrava na graduação, a gente tinha que ter um textinho, eu lembro muito, que ter um textinho na cabeça para explicar o que era TO para outra pessoa. E como é que eu vou explicar uma coisa que é tão ampla? Tipo, meu Deus, a gente não... É uma profissão da saúde? Sim, é uma profissão da saúde, mas também é uma profissão do social e da educação. Como é que eu vou explicar isso para uma pessoa leiga? Eu acho que hoje eu pelo menos explico da seguinte forma. Pense em todas as ocupações que você pode ter, e eu tô no meio. Aí, quando você for ser atendente, a gente vai ver como é que vai ser essa atuação. Porque se vem uma pessoa que recentemente teve um problema de reabilitação, teve algo assim, me perguntar o que é TO, eu vou falar, a gente vai te devolver sua funcionalidade, a gente vai te tornar funcional novamente. Se você tiver tido uma deformidade no braço, a gente vai tentar te devolver essa autonomia. Agora, se vier uma pessoa de um contexto de álcool e drogas, num CAPS, me perguntar o que é terapia ocupacional, vai ser uma explicação totalmente diferente. Sim. Então são duas profissões quase como diferentes. E aí, entendeu? na época, quando eu entrei, eu ia pelo viés mais fácil de explicar, que era esse primeiro que você falou, né? Da TO focada na saúde, na reabilitação. Porque era muito mais fácil explicar pra pessoa dizer assim, olha, imagina uma pessoa que teve AVC e paralisou uma parte do corpo. E ela não consegue mais fazer as atividades básicas dela do dia a dia, escovar os dentes, tomar banho, pentear o seu cabelo. Então, a gente vai reabilitar a pessoa para essa ocupação. Se ela não conseguir mais ter funcionalidade para chegar a fazer aquilo, então a gente vai adaptar a atividade para ela. Isso. Então eu vou precisar fazer isso. Então esse vai e vem. Ou eu reabilito a pessoa para a ocupação, ou eu adapto a ocupação, a atividade para aquela pessoa que já não tem mais a funcionalidade que ela precisaria. Eu acho que em qualquer área da TO, isso é o consenso. Adaptação e reabilitação. Isso. Eu penso assim, sabe? Tipo assim, se for no contexto de... Eu acho que é o que une. Tipo assim, no contexto de, vamos supor, fazer um mapa de risco de uma empresa, aí já vai adaptação. Porque você vai adaptar aquele ambiente. Mas também a adaptação para alguém perder um membro, alguém ter um AVC, no contexto escolar, tudo. Aí adaptação e reabilitação. Esse é o conceito. Eu acho que a nossa profissão atualmente me ensina a única que você tem que ter essa pausa para explicar com tanto afinco o que faz. Porque um fisioterapeuta não sabe o que o fisioterapeuta faz, o que um fono faz. E mesmo que não saiba, tá implícito no nome. Sim. Então um dentista, a gente sabe que um dentista vai mexer com dentes. Terapeuta ocupacional, você trabalha com gente que é ocupada? Como é? Não, aí o povo diz assim, você ocupa as pessoas? Você faz uma terapia para ocupar as pessoas? O que eu faço se eu tô estressada? Me diz aí o que eu faço quando eu tô estressada para tirar... Me dá uma ocupação, tipo assim, é para me dar uma ocupação para fazer? É só isso? Aí eu precisava explicar, tipo, não é só isso. Eu preciso entender você para que eu entenda o que é significativo para você.
Entendeu? Isso. Tipo, tá, eu tô estressada, eu tô ansiosa e tudo mais. Mas o que você precisa e o que você gosta de fazer. Entendeu? Contexto. Tipo, e não tá. O que tá impactando no teu dia a dia? Uns dias atrás eu encontrei, chegou pra mim um caso de ansiedade na atenção básica. Eu fiz, caramba, porque eu tô mais à frente de idoso, não, a criança e idoso, acamado, enfim, né? E era um jovem, acho que era 26 anos. E ansiedade, ele era funcional, totalmente funcional. Mas ele tava num quadro ansioso e ele não conseguia dormir direito, ele não conseguia estudar direito. E eu fiz, calma, tá, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer assim, olha só. Vamos traçar uma rotina de higiene do sono para você conseguir dormir melhor. Porque, consequentemente, quando você dormir melhor, sua saúde mental vai melhorar. Porque o sono está muito atrelado à saúde mental, esse quadro ansioso. Sim. E vamos traçar uma rotina de estudos que seja tranquilo para você. E aí você vai conseguir estudar, você vai conseguir... Quando você conseguir dormir melhor, você vai conseguir estudar melhor. E você vai... enfim, as outras coisas vão se arrumar. E ele tinha um contexto familiar também meio conturbado, que eu tive que dizer pra ele: olha, você precisa impor limites, porque isso aqui não tá legal. E se você continuar assim, sua saúde mental vai só piorar. Mesmo que você durma bem, enfim, você não vai dar conta disso. Mas, né, sabe, no primeiro momento que eu olhei pra aquele caso, eu fiz, caramba, isso aqui é um caso mesmo pra TO? Sabe? Eu fiquei tipo assim, porque ele é totalmente funcional. A gente tem aquela ideia da pessoa que chega pra gente, que precisa dar uma funcionalidade pra ela, né, que precisa reabilitar. Aí depois pensei, não, o que eu posso fazer? Preciso adaptar a rotina dele, preciso fazer... preciso olhar pra essa rotina dele, que tá disfuncional, e quando a rotina se torna disfuncional, ele acaba piorando esse quadro ansioso. Sim. E foi isso que eu fiz. Eu fiz, nossa, eu consegui. Eu mesma depois fiquei assim, caramba. Aí, umas semanas depois, eu recebi um áudio dele, né? Que a gente acaba tendo muito esse contato via WhatsApp, porque é mais fácil da gente se comunicar, que também às vezes é meio problemático, mas enfim. Ele, doutor, olha, eu tô dormindo muito bem, consegui concluir meu curso, que ele ia perder, tava num prazo muito apertado pra ele perder, sabe? E ele não conseguia estudar. E aí tava bem pertinho de encerrar o curso dele, que ele já tinha pagado. Eu fiz, não, você não vai perder esse curso. Consegui, tô dormindo muito bem, muito obrigada. Ele me agradecendo, eu tipo, não precisa agradecer, foi só o básico assim, que eu fiz pra você. É o meu Mas, trabalho. é o meu trabalho, mas ele ficou muito feliz com aquilo, né? E foi uma coisa que pra mim foi uma coisa mínima, sabe? Mas, caramba, esse olhar que a gente precisa ter, né, para as ocupações. Tinha coisas ali que estavam disfuncional, tem coisas ali que ele não estava conseguindo fazer por conta do quadro de ansiedade. E eu precisava reajustar para que ele conseguisse. Aí ele conseguiu fazer o curso, ele conseguiu cuidar dos cavalos dele, que era o que ele não estava conseguindo fazer também. E aí isso me deixou muito feliz, assim, de eu ter conseguido e de eu ter ajudado ele naquele momento com uma coisa que para mim era básica, mas... Atenção básica. Isso. Atenção. Pois é. Mas é isso. E eu fiquei, caramba, nossa. Essa é a vida do Theo. Às vezes Então, as coisas que parecem mínimas pra gente, e, tipo assim, Eu adaptei o dia a dia dele, né, de certa forma, pra A ele. gente tem que ver a questão do cotidiano. Então acho que a atenção básica também vai muito para isso, né? É o cotidiano das pessoas. E quando esse cotidiano é perturbado de alguma forma, alguém tem que estar lá para ser essa primeira face, nessa linha de frente. Então acho que a atenção básica é honrável. E aí depois, né, eu encaminhei ele pra psicologia. Fiz, não, o seu caso agora é com a psicologia. Mas eu fiquei muito feliz naquele primeiro momento ter conseguido fazer isso por ele, né? Sim. Ter esse olhar. Fiquei feliz. Atenção básica é uma coisa muito bonita. Com certeza. Terapia Eu ocupacional é muito espero bonita. que saiam muitos TOs pra atenção básica pra me ajudar, por favor, gente. É o primeiro contato, gente. A gente faz nosso nome ali, sabe? As pessoas não sabem. É muito engraçado, eles não sabem o que é TO. E aí, às vezes, tem uma mãe que ela tem algumas dificuldades cognitivas também, eu acredito. E aí, às vezes, ela não sabe muito bem. Eu explico, ela não entende. Aí ela, não, é a menina que ensina a vestir roupa. Que o filho dela, eu tô trabalhando vestir roupa, sabe? Porque ele tem mais de 6 anos e ainda não se veste só. E aí, a gente tá trabalhando esse processo de vestir. E aí, ela é a menina que ensina a vestir roupa. Aí vai entendendo, e outras pessoas com o tempo vão conhecendo melhor, aí outras já entendem mais o que faz, e aí vai gerando ali aquele conhecimento que às vezes
não precisa ser o que a gente tem, não precisa, mas só sabendo que basicamente, minimamente o que a gente faz, vai chegar. E quando eu comecei a trabalhar, chegava pouquíssimos casos pra mim. Eu só vinha TEA, TDAH, só transtorno do neurodesenvolvimento, sabe? Sim. E agora tá chegando mais casos de investigação, casos de domiciliar, né? Então de adulto idoso acamado, chega às vezes de AVC, então eu ainda acho que tem não só a população que é atendida tem pouco conhecimento, mas também os profissionais têm pouco conhecimento da TO. Sim. E aí os casos não chegam até a gente, infelizmente. E agora tá chegando bem mais. Porque agora que eu tô fazendo, aí eu vou falando, não, mas como assim? Tu vai fazer o quê? Caso de saúde mental? Aí eu não, faço trabalho de saúde mental. Tal coisa, fulaninho tá acamado, não tem mais funcionalidade não. Vamos adaptar, vamos ver aí como é que tá esse ambiente para essa pessoa, né? Que tá acamado, passa muito tempo deitado, pode estar fissura, pode, enfim, tudo isso. A gente vai ajudar, né? Que a gente vai dar atenção. Atenção, a gente faz o básico. Mas não só o básico, gente, faz tanta coisa na atenção básica, que às vezes é uma problemática, sabe? Porque hoje as equipes, que eu sou equipe EMUT, né? E as equipes EMUTs, elas são para, era o antigo NASF, elas são para prestar apoio à equipe básica, né, da atenção básica e ser mais resolutiva e ter esse acompanhamento mais especializado na atenção básica. Mas a gente não é necessariamente para fazer reabilitação, então a gente não tem tecnologia para fazer reabilitação, né? Então às vezes a gente pega paciente que precisa de uma órtese, não tem como fazer uma órtese. E aí esses dias eu peguei um caso do senhor, né, que ele precisava de uma órtese e eu encaminhei, ele não conseguiu fazer com outra pessoa e eu fui atrás, assim, pesquisei. Aí achei um estudo fazendo órtese com cano PVC. Sempre cano PVC. Aí eu tentei fazer essa com cano PVC, mas não deu certo. O algoz gerato órtese com material reciclável. De baixa tecnologia, né? Não, de baixo custo, na verdade. De baixo custo. Aí eu fui, né, tentei, fiz a solicitação, porque aí também depende do serviço, me dá os materiais, né? Porque eu precisava do cano PVC, precisava do PVC, precisava do velcro, precisava de muita coisa, mesmo que fosse barato, mas preciso, é um custo que, de certa forma, eu preciso ter, né? Então eu não vou comprar tudo e... É uma burocracia também, né? Aí eu pedi, mas infelizmente não chegou. E aí eu também tentei de outras formas, mas não deu certo. E aí era um caso que a mão do senhor estava em padrão flexor bem assim fechada, né? Então começou a suar muito e abriu os caras. E aqui ficou todo... assim, mas sabe, a família não entendia muito bem. E a gente dizia, precisa da órtese. E aí comprou uma órtese aonde? Na internet. Que não é funcional, né? Então cai em desuso rapidamente, até porque a mão dele estava muito forte, assim, sabe? Então no momento que ele botou a órtese, começou a fazer ponto de pressão e tudo mais, aí o senhor se reclamou e parou de usar. Então comprou pra nada, né? E eu tinha indicado tudo mais e não deu certo. E aí eu fiz, não dá pra fazer a órtese, então eu vou fazer um rolinho de posicionamento. Aí eu peguei, gente, a gente tem que ter muita esperteza, assim. Eu peguei sabe aqueles esparadrapos grandões? Sim. Eu peguei o carretel do esparadrapo, isso eu tirei do meu bolso. Isso daí eu consegui na unidade, né, porque sempre tem, mas o velcro eu comprei com meu dinheiro. E sabe aquelas boias macarrões da gente usar na piscina? Uhum. Comprei um daquele também, cortei do tamanho do carretel, coloquei pra cobrir, coloquei o velcro pra segurar. Então, pra que ele ficasse com a mão pelo menos aqui, e não fechasse tanto e ajudasse na cicatrização. Limite, isso, né? Isso, limite, não fechasse a ponto de ficar suando, ficar entrando água ali e piorar esse processo de cicatrização. Era o que eu podia fazer naquele momento. Então eu não consegui fazer a órtese, mas eu precisava fazer alguma coisa. A vida do céu é isso, né? Eu não conseguia, tipo, caramba, eu não fiz nada por aquilo, eu preciso fazer. Exato. Aí eu fiz isso, né? Adaptei com o que eu tinha, com baixo custo. Era o que eu tinha, que eu podia fazer naquele momento. Mas sabe, a família também não ajudou muito. Entende muito bem, eu acho,
para esse além do lado medicamentoso. Aí a mulher dele falava muito, não, eu preciso que a médica venha aqui para passar uma pomada, não sei o que, para dar uma olhada. E a gente falava pra ela, não, ele precisa ficar com essa mão aberta, porque senão não vai cicatrizar. Vai passar pomada, vai passar remédio, vai passar tudo, e não vai cicatrizar se a mão não abrir, porque ele vai passar pomada, consequentemente ele vai fechar. Aí vai suar, vai molhar, vai ficar resíduo de água ali e não vai ficar... Não vai sarar. Mas a todo momento ela queria que o médico fosse ali visitar para passar uma pomada. Porque não entendia muito bem, ainda tem esse olhar muito médico-centrado da população. Sempre. E aí, Pra mim, o médico é o Deus que vai chegar ali e vai curar, né? Um abraço pros médicos. Infelizmente. Marque um médico Olha, mas eu aleatório conheço aqui. muito médico bacana, viu? Eu fiz extensão com alguns que estavam para se formar, né? E eu me identifiquei muito com eles. Porque eles eram da saúde coletiva, e aí, né? Tem mais um outro viés. Mas... Gente como a gente. E quando não é isso, é muito a ideia do fisioterapeuta que vai retornar para aquela funcionária. Vai, não, porque quer andar. Aí precisa andar, é só fisioterapeuta. Aí muitas vezes eu vejo muito isso, idoso e adulto para na fisioterapia, não chega para terapia ocupacional. Sabe, quando é casos de reabilitação mesmo, de trabalho de mão, tudo isso. Então é muito... Fica na fisioterapia, não chega pra TO. E aí até nossa área, nossas AVDs ficam na mão de fisioterapeuta, fazer treino de AVD. E tipo Que coisa assim, triste. quando a gente vê a história da TO, até lá quando nasceu, né, na Primeira e Segunda Guerra. Foi na... Lembra? Foi na segunda. Primeira Guerra, enfim. Reabilitando os soldados. Isso. E tinha aquela divisão, né, de tipo, fisioterapeutas era da cintura pra baixo, terapeuta ocupacional, cintura pra cima. É verdade. E então, tipo assim, se lá tinha, às vezes, e se tipo, é com a mão que a gente faz tudo no dia a dia, por que não, porque o físio faz aquilo e não chega no TO? Se é o TO que tem a expertise sobre a mão, é o TO que faz reabilitação de mão. Pois é. E não chega pra gente porque acha que é só uma questão motora, é só se movimentar e não precisa abrir mão, e não precisa trabalhar a mão, só precisa trabalhar o fisiológico. Só precisa andar. Só precisa se manipular e tal. E às vezes até a família fica muito naquela, tipo assim, não, tá bom, se ele conseguir fazer isso aqui, Meu só tá Deus, bom. uma pessoa... Ou então, tipo assim, não, mas ele ficando sem fazer nada é mais fácil pra família dar conta, né? Não é dessa coisa, sabe? Não é assim que eles falam, mas é porque também são pessoas que são cuidadores, né? Os filhos normalmente são os cuidadores e têm a vida deles e não conseguem manter os dois. Né? E aí, tipo assim, vai me dar mais trabalho, mas é porque tá idoso mesmo, sabe? Não precisa fazer tudo isso não, porque pode ser que ele se machuque fazendo. Você vai entendendo, eles não dizem dessa forma, mas você vai entendendo nas entrelinhas que tem esse consenso de que o idoso não precisa fazer nada, sabe? É sempre o outro que tem que fazer e que quando faz pode ser que caia. Só a gente aí pode ser que pra cima. Pode ser que se machuca e não. Tá bom. Sim. Só isso aqui tá bom, sabe? Aí para naquilo e não acha que... Eu achei muito engraçado. Teve um dia que eu tava atendendo um paciente e fez: nossa, olha, porque a gente só consegue ir pra visita domiciliar de paciente, porque a gente tem muitos pacientes. A cada 15 dias a gente vai na casa do paciente, né? Não consegue toda semana, semanalmente, porque a demanda é grande. E aí eu tava com a fisioterapeuta, normalmente eu vou com a fisioterapeuta, né? E ela falando, e a senhora falando, é muito importante ele chegar, porque a gente chegou mais cedo do que o esperado, e ele tava tomando banho, e ele tomou meio que um susto, assim, sabe? A pressão dele subiu. Aí ela, não, vocês chegaram cedo, ele ficou um pouquinho assim, meio mais agitado, não sei o quê. Mas eu falei pra ele que é muito importante ele fazer a fisioterapia. Aí ela olhou pra mim e pra ela também, sabe? Tipo, ela falou, é muito importante fazer a fisioterapia. Aí depois ela se tocou, eita, tem outra menina ali do lado. Ah, meu Deus. Ela falou que pra ela também, né? Pra trabalhar as questões aí, a
psicológico, né? Sabe? Porque normalmente eu levo, é um senhor que tem demência, né? Ele tem Parkinson, então vai progredindo. E aí eu normalmente levo jogos cognitivos pra ele, então eu trabalho mais essa questão cognitiva, porque ele já não tem mais marcha, mas aí morre de medo de andar também, porque ele caiu e depois disso ficou com medo. Sim. Sim. E aí tudo que a gente propõe pra ele se levantar, ele tem um pouco de medo, então eu faço mais essa parte cognitiva, trabalho, foi o senhor do rolinho também que eu fiz. E trabalho essa questão das mãos, o que ele gostava de baralho. Aí a primeira coisa que ele falou, eu jogo relancinha, viu? Eu fiz, olha, então vamos jogar relancinha. Já joguei relancinha com ele, já joguei dominó com ele, porque ele dizia que gostava, né? E aí eu levo, às vezes, jogos de encaixe. Aí ele faz, isso é teste pra doido, né? Ele vai fazer comigo. Sabe o que eu lembrei? Isabelle também, que Isabelle falava que nem todo idoso tem dificuldade de marcha, então tem que moderar. Aí ela botou a gente pra colocar os dois pra dançar forró. Nossa, e tem uma outra senhora que a gente vai na casa dela, ela teve Alzheimer faz muitos anos, e aí ela não progride mais, né? Sim. Mas aí é só manter manutenção. E ela, toda vez que eu chego lá, eu levo umas bolinhas que tem texturas e tudo mais, e tem um chocalho. Sim. E ela pegava aquela bolinha, ou então quando a gente vai apertar a mão dela, porque ela tem dificuldade com a mão direita, e a gente vai apertar assim a mão dela, ela ficava assim, querendo dançar. Aí teve um dia, tá, vamos cantar. Eu dei a bolinha pra ela, a senhora faça assim com a bolinha. E aí, vamos cantar, o agente de saúde, que vai com a gente também, gostava de cantar, né? Aí a gente começou, ela só quer, só vai chorar. E ela fazendo, ela com a bolinha, ela com a bolinha. Então, assim, a família não entende muito bem, porque às vezes a gente tá fazendo algo que é significativo pra... isso, pra o idoso, né? Porque ela queria, eu via aquela necessidade dela de sempre querer chacoalhar, sempre querer dançar. E às vezes fica assim, cara, não tá fazendo nada, só dançando com ela aí, né? Mas que pra ela, pra idosa, né, é muito importante, porque é o que ela gosta de fazer. Aí teve um dia que foi eu, a fono e a fisioterapeuta. Que normalmente a fisioterapeuta que levanta ela e tudo mais, porque ela já tem toda a manejo. Como eu não trabalho muito com adulto, idoso, eu tenho um pouco de receio de levantar eles e tudo mais. E como eu sou pequenininha, eles também não confiam muito em mim. Aí eles não se sentem à vontade para levantar comigo, esses que têm uma dificuldade, né, na marcha. E aí a gente vou botar a música, a fisioterapeuta eu vou levantar e a gente vai dançar. Eu tenho um vídeo dela assim, né, fazendo junto com a fisioterapeuta, eu cantando com a fono, com a música e gravando ela olhando toda feliz, assim, ali dançando e tal, e do jeitinho dela. E que a gente acha que não é grande coisa, né? Quando a gente olha assim, mas pra ela é o mundo. Ela é o mundo isso. E eu fiquei, nossa, que bacana poder fazer isso por ela, né? Que ela no dia a dia não tem quem faça isso, não tem quem pare pra fazer isso com ela. A filha dela cuida dela com muito carinho, mas... É um outro olhar. Não consegue fazer algumas coisas assim, né? Dar essa atenção mais focada, de certa forma, pra essas coisinhas básicas, assim. E aí foi muito legal fazer isso por ela. Eu sempre levo essas bolinhas, ela sempre fica querendo jogar. Toda vez que eu vou pra lá, eu levo isso. E eu fico muito feliz. E por mais que seja uma paciente, que eu sei que não vai ter uma progressão, mas isso vai ajudar na saúde mental dela. Vai ajudar ali na qualidade de vida dela, né? Então vai estar levando um cuidado holístico, né? Cuidado para além do cuidado que a gente entende como saúde. E eu fico muito feliz de poder fazer isso. Atenção básica. Por favor, se alguém... Abram os olhos para atenção básica. Queiram, por favor, ir para atenção básica. Ai, eu peço muito que saia pelo menos um TO daqui. Se sair uma pessoa e escutar esse podcast e sair uma pessoa, caramba, eu quero ir para atenção básica, eu já cumpri o que eu tinha que cumprir. A disputa quem tira menos férias, PJ ou muito TO da atenção básica de um município pequeno. Pois as minhas primeiras férias remuneradas vai ser ano que vem. Então. Olha. Tô muito feliz com isso. Inclusive, já que a gente tá nesse eixo, eu vou pedir, né, para a última pergunta antes de encerrar, para que você dê uma
um conselho para os futuros TOs que estão vendo esse podcast. Eita, é difícil. Além de ir pra atenção. Além de produção. Não, vou proteção básica. É muito bacana, mas assim, façam com muito carinho tudo que vocês vão fazer. Cuidem de si pra dar o seu melhor. E tenham sempre na mente os seus objetivos. Seus objetivos e o que é significativo para aquela pessoa. A gente precisa entender o que é significativo para aquela pessoa e quando aquela pessoa não conseguir mais nos dizer o que é significativo, procure saber com alguém que ela gosta mais. E às vezes a gente vai precisar fazer o que não é significativo. Tipo, como é que eu digo para uma criança que é significativo para ela que ela escove os dentes todo dia? Se ela não... Quem é que quando é criança quer escovar os dentes todo dia, né? Quem é que tipo mais... E principalmente com o público que a gente vai estar atuando principalmente, né? Que é o público neurodivergente que tem essas dificuldades, mas que a gente tem em mente que elas precisam dessas habilidades para o futuro e que a gente está lidando com alguém que está muito fragilizado. Que a gente precisa estar ali com aquela pessoa. Então, sejam sensíveis. Veja a pessoa como pessoa. Tenha esse olhar holístico ampliado. Não olhe só para a doença. Olhe para a pessoa, olhe para a ocupação, olhe para o mundo que ela está vivendo, para o contexto que ela está vivendo. Porque não faz sentido eu estar falando sobre uma coisa que aquela pessoa não tem interesse. Pois é. Então, cuidem bem do amor da vida. Cuidem sim. E não adianta só vocês falarem algo que, tipo, faz sentido pra você. Ah, não, isso aqui você precisa fazer isso porque, mas eu não gosto. Sabe, eu passo muito por isso porque eu tenho um paciente que ele é esquizofrênico e eu acredito que ele tem um pouco de ansiedade, fobia social. E eu fico tentando convencer ele a sair de casa pra ele se exercitar e tudo mais. Mas pra ele não faz sentido, porque ele morre de medo de sair. E eu fico tipo, caramba, eu tô tentando fazer isso, que eu sei que é importante pra ele, mas pra ele não faz sentido isso. Sim. Então tem casos que não vai fazer sentido o que a gente tá dizendo pra ele, mas a gente tem que procurar de outra forma, então. Ressignificar o máximo pra eles. Isso. Pra tentar. E aos pouquinhos, o nosso trabalho é muito de formiguinha, então não se frustrem. Não se frustrem quando parecer que vocês não estão fazendo nada. Eu passei por isso, é muito difícil. Principalmente quando a gente tá recém-formado. A gente acha que a gente vai mudar o mundo de uma vez. E não muda. Gente, e você só vai colher o seu trabalho 2, 3 anos pra frente, de verdade. Caramba. Porque, assim, alguns pacientes vão progredir muito rápido. Outros não. Outros a gente vai gastar quase um ano no vínculo. Só pra você conseguir se vincular com ele, né? Então, tudo parte do vínculo. Se você tem um vínculo, você consegue progredir muito melhor. Então não se frustrem, tenham calma. Se mantenha firme e seja sensível. Seja sensível e acolhedor sempre. Ah, perfeito. Então é isso. Dessa forma magnífica sobre a atenção básica e sobre ver o humano como humano, a gente encerra o Pode de hoje. Tem que ter a resposta para a pergunta. A terapia ocupacional pode ocupar a atenção básica? Com certeza. Pode ocupar. Pode. Com certeza. Pode ser. Muito obrigado. Pode obrigado, ocupar. eu agradeço. Obrigada também. Foi um prazer. Estou muito feliz. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Ah.